Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev a gente está trazendo conteúdos relacionados a desenvolvimento mobile, especificamente em Android, mas eu tenho a intenção aí de mais para frente estar trazendo os conteúdos relacionados também ao iOS e também ao web, desktop, quem sabe, né? Então, se você vem acompanhando aí os últimos vídeos aqui do canal, a gente começou a fazer um simples app de autenticação, onde a gente integrou o nosso app com o serviço de autenticação do Firebase. Então, a gente, toda essa gerência de autenticação do nosso app está sendo, vamos dizer assim, configurada, né, pelo Firebase. Então, o usuário pode se cadastrar, ele vai salvar essas informações lá no Firebase Authentication, ele vai poder fazer login e a recuperação de senha, como a gente já viu nas aulas seguintes. Então, se você chegou aqui nessa última aula, que essa é a última aula desse pequeno projeto, eu recomendo você assistir aí a aula 1, né, criando o app autenticação com Java. Eu pretendo também fazer esse app utilizando o Kotlin. Nesse primeiro momento a gente está fazendo utilizando a linguagem Java. Então aqui a gente tem a aula 1, onde a gente cria todo o fluxo que a gente tem, né, que é Activity de login, depois a gente vai para Activity de criação de conta e também de recuperação de senha. Na aula 2 a gente faz realmente a integração com o Firebase, então a gente já consegue fazer o cadastro, fazer o login e a recuperação de senha. E nesse vídeo a gente vai ver aqui como customizar um pouco dessas telas que a gente criou nas aulas passadas. Então vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like também, deixa um comentário de repente se você não gostou de algum conteúdo específico, para me saber o que vocês esperam, vocês esperam que eu traga aqui de conteúdo aqui para o canal. Então vamos lá. Estava fazendo alguns testes aqui relacionado às cores de configurações de temas que a gente vai utilizar, para a gente não perder muito tempo aqui escolhendo cores que para o nosso app ficar, vamos dizer assim, mais bonito, né, mais elegante. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, Raise Layout, não precisa fazer aí no seu, se você vem acompanhando, seria só relacionado às cores que eu estava configurando aqui. Esse text eu posso apagar, isso daqui também eu vou apagar, só para poder a gente começar do mesmo tema que a gente tem. Deixa eu só acertar essa tela aqui, para poder a gente começar no mesmo local que a gente parou nas últimas aulas. Então eu vou inicializar o app aqui e a gente vai ter o resultado que a gente parou nas últimas aulas, que ele passa pela Splash Activity e ele para aqui na tela de login. Então por onde que a gente vai começar aqui na customização do nosso app? A gente, quando inicia o app, ele passa primeiro pela Splash Activity, né? A Splash Activity, se você não conhece, é aquela tela inicial que geralmente quase todos os apps têm, onde ele carrega logo do app por mais ou menos 3 a 5 segundos, ou qualquer coisa do tipo assim. Alguns apps até utilizam esse tempo que ele demora para carregar, para fazer ali uma busca no servidor, pegar alguns dados ali, já para o app carregar com essas informações. Então o que a gente vai fazer aqui no nosso caso? Eu cliquei aqui em Project, e aqui eu tenho aqui o pacote principal, que ele vem aqui com as minhas Activity, e eu tenho também aqui a pasta Res, Layout, e ele tem aqui cada layout que fica associado à minha Activity. Então eu vou acessar aqui a Splash Activity, vou deixar esse arquivo aqui aberto, vou acessar aqui também na pasta Values, eu tenho a pasta Themes e eu vou acessar o arquivo themes.xml. Esse outro aqui ele seria para o tema Dark, para o tema noturno, a gente vai utilizar por enquanto só esse aqui mesmo, que é o tema normal. Então a gente pode começar vendo a questão do background da nossa Splash Activity, né, que é um background branco, e eu vou querer alterar esse background. Então esse background a gente pode fazer vários, vamos dizer assim, estilos de background aqui para nossa tela. A gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar uma cor fixa, a gente pode colocar um gradiente ou qualquer coisa do tipo. Então vamos dizer que você, no seu caso aí, queira colocar apenas uma cor aqui nessa Splash Activity. Então aqui no meu layout principal, que engloba todos os meus componentes, eu posso pegar aqui o background, background, e eu tenho aqui tanto do @color, esse @color, esse arquivo color é um arquivo que a gente tem aqui na pasta Res, e ele fica aqui algumas cores salvas para poder a gente utilizar sempre que precisar, para a gente não precisar ficar lembrando código hexadecimais. Então você pode salvar essa cor e você consegue recuperar aqui através do @color e você tem acesso a todas as cores desse arquivo. Você tem aqui também do @android, color,
barra, deixa eu só colocar aqui novamente, ele não pegou, deixa eu arroba Android color, e agora sim ele apareceu. Você tem aqui também várias cores que já vem padrões aí do próprio sistema Android que ele traz aqui para você. Então, por exemplo, você tem aqui, vou pegar aqui esse blue, e se eu colocar aqui, ele já altera ali a cor da minha Splash Activity. Então é dessa forma aqui que você configura, vamos dizer assim, uma cor para a tela que você tem. Então você pode fazer isso aí, a gente no caso tem 4 telas na Splash Activity, login, recuperação de senha e a minha Activity. Então você pode colocar aí uma cor para cada uma dessas Activities, ou você também pode colocar uma cor padrão para todas as telas que você tenha ou venha criar no seu projeto. Vai ter uma cor padrão de background, e aí alguma tela específica que você queira sobrescrever essa cor, ou seja, ter uma cor diferente, você pode utilizar essa opção aqui do background. Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse app. A gente vai configurar uma cor padrão para todas as nossas Activities, tanto as que a gente já tem, quanto as que a gente for criar. Então como que a gente faz isso? A gente vai alterar o tema principal aqui do app. Então no arquivo themes que a gente abriu, a gente vai ter aí esse style, né, que é o tema principal do nosso app. E aqui a gente tem algumas configurações de cores, a gente vai ver daqui a pouco, mas por enquanto vamos focar aqui no background das nossas Activities. Então eu vou colocar aqui um atributo, item, e eu tenho aqui o window background, Android window background, e aqui eu posso configurar uma cor padrão para todas as minhas telas. Então você tanto pode colocar o código hexadecimal aqui, então deixa eu só pegar aqui as minhas cores que eu já estava fazendo os testes agora há pouco, e eu vou utilizar aqui esse código hexadecimal. Então eu posso colar ele aqui. Então se eu executar o app, você vai ver que a minha tela, tanto a Splash Activities quanto a login, já vai estar com esse background que eu acabei de configurar. Até mesmo se eu clicar aqui em criar uma conta, perceba que ele está também com o mesmo background, e aqui também na recuperação da conta, mesmo background. Aí, como eu falei, se você quiser uma cor específica em uma tela, você pode vir aqui e alterar o background, o atributo background, e sobrescrever aqui com a cor diferente que você queira. Então o que a gente fez? A gente configurou uma cor principal aqui do nosso background das nossas telas. Agora na Splash Activity, a gente está exibindo aqui um text view com o nome Splash Activity, só para a gente saber que a gente está passando aqui por essa tela. Se a gente acessar aqui Activity, então eu seguro Ctrl no Windows ou Command no Mac, vou clicar aqui nesse arquivo e a gente tem aqui a nossa configuração, onde a gente espera 3 segundos. Depois disso, a gente fecha a Splash Activity e vamos dizer assim, direciona o usuário para a tela de login. Então, nesse tempo aqui, eu vou querer que ao invés de exibir aqui um text view com esse nome Splash Activity, eu vou querer exibir a logo do meu app. Então, essa logo ela pode ser tanto aí em JPEG, PNG ou até mesmo um SVG. Geralmente, o mais indicado aí é trabalhar com ícones, logos, seria o SVG, porque aí, independentemente da resolução do dispositivo, essa imagem ela vai se ajustar. Então eu tenho aqui na minha área de trabalho um logo SVG aqui do nosso canal, do canal Hello Dev, e como que a gente faz? Se sua imagem, se seu logo, você pode pegar qualquer imagem da internet que você tenha, coloca lá logos no Google, você vai pegar. Se for JPEG ou PNG, você vai copiar essa imagem aí da sua área de trabalho, clica aqui em cima da pasta Drawable e você cola ela, dá um Ctrl V ou um Command V. O importante é você trazer essa imagem aqui para dentro dessa pasta. No meu caso é SVG, a gente faz aqui de uma forma diferente. O que seria? Eu clico com o botão direito, vou vir New, vou vir aqui na opção Vector Asset. Então você poderia também criar um ícone aqui para a sua logo. Eu vou vir aqui nessa opção, Local File, e eu vou escolher o local que essa logo se encontra aqui no meu computador. Como eu já sei aqui o local, ela está no meu desktop, eu só vou alterar aqui para IC _logo, e ela já aparece aqui a minha logo. O tamanho padrão aqui de SVG, a gente pode estar colocando 200, que é o tamanho máximo que ele recomenda. Como eu falei, se ele precisar aqui aumentar esse tamanho, ele vai aumentar automaticamente. Então configure aqui o meu tamanho, vou clicar aqui agora em Next e vou clicar em Finish. Então meu arquivo já está aqui, se eu clicar 2 vezes, ele abre aqui a minha logo. Então a minha logo já está aqui, eu posso fechar. E como que a gente vai fazer aqui no nosso Splash Activity? A gente tem aqui um Text View e eu vou alterar aqui
esse componente para um image view. No caso do image view, ele não vai ter esse texto. E como que a gente carrega a nossa imagem aqui no image view? A gente utiliza aqui o atributo src e a gente vai colocar um arroba. A gente vai ter acesso à nossa pasta Drawable, que é onde o nosso arquivo de logo se encontra. Vou colocar aqui uma barra e a gente vai colocar agora o nome do nosso arquivo. No meu caso aí C logo. Aí você coloca aí o nome do arquivo que você salvou na pasta Drawable. Então vou executar o app aqui para a gente ver como que está essa exibição dessa logo. Então eu achei que ficou pequeno aqui. Ele está utilizando o wrap content. O que seria o wrap content? Ele vai utilizar apenas o tamanho necessário para exibir essa logo. Como essa logo aqui, se eu clicar aqui nela, ela tem, vamos dizer assim, que a gente configurou 200 de largura e de altura ele pegou proporcionalmente 112, ele exibiu ali pequena. Então eu vou querer exibir, vamos dizer assim, o máximo que a tela couber, independentemente do dispositivo do usuário. Então aqui eu vou estar colocando match parent, tanto na largura quanto também na altura. Se eu executar aqui agora, a gente vai ter a exibição do nosso logo maior. Então já ficou aqui legal. Porém, no caso do nosso logo aqui, se a gente ver, o nome Hello Dev, ele se encontra aqui com a cor mais escura. Se você, no caso, colocou uma imagem JPEG ou PNG, você não vai conseguir alterar essa cor dessa logo. Agora, se você, assim como eu, colocou a sua logo no formato SVG, você consegue alterar aqui as cores dessa logo. Então vou segurar a tecla Ctrl ou Command, vou abrir aqui o arquivo ICLogo e perceba que a gente tem aqui as cores que a gente tem basicamente aqui uma linha para cada desenho desses aqui que a gente tem. Então basta a gente ver a cor que está aqui, que a gente quer alterar, e a cor que está aqui pela linha. Então vou começar aqui colocando o código hexadecimal, seria no caso 6 letras Fs, que vai dar aqui o background branco. Então eu posso copiar ele e eu vou alterar todas essas linhas aqui que estão com essas cores aqui mais escuras. Então por último esse daqui, você vê que já ficou ali o nome Hello Dev, já está na cor branca. Se eu executar aqui novamente, a gente já vai ter um destaque maior ali no nosso logo. Então é isso que eu quero, vamos continuar então. Por enquanto a gente vai deixar aqui essa toolbar, a gente vai ver mais daqui a pouco como a gente pode personalizar ela. Então agora a gente chegou aqui na tela de login, então eu posso fechar aqui a minha Splash Active, vou deixar o arquivo de temas aberto, vou vir aqui na pasta Res, Layout e vou abrir o arquivo de login aqui para poder a gente personalizar essa tela aqui de login. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar aqui um background para essas edit text. Então, por exemplo, se eu acessar aqui o navegador, deixa eu só abrir aqui para poder a gente ver mais ou menos. Posso colocar aqui login app, vou vir aqui em imagens para poder a gente dar uma olhada. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa tela, percebo que aqui a gente tem um background. Nesse caso aqui é um background com as bordas não arredondadas. Nesse caso aqui a gente já tem as bordas arredondadas e você consegue personalizar esses campos aí que o usuário insere as informações. Você pode colocar aqui ícones e tudo mais. Então nesse caso a gente cria um background, que é um arquivo que tem configurações de estilos, e a gente configura aqui nas nossas edit text. Então como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui em Project, aqui na pasta Res, pasta Drawable, botão direito aqui em cima, vou vir New, Drawable Source File, e aqui eu vou dar um nome para o meu arquivo de resource aqui para essa edit text. Eu costumo colocar aqui, nesse caso vai ser de background, bg underline e o nome do componente, nesse caso vai ser uma edit text. Aqui em seletor, a gente vai alterar isso aqui para shape. Posso clicar aqui em OK, vou recolher aqui o menu. Aqui antes do sinal de maior, eu vou quebrar aqui uma linha, vou colocar shape e a gente tem algumas formas aqui de shape, né? Seria o retângulo, seria uma linha, oval. E tem esse outro tipo aqui que eu especificamente nunca utilizei. Então a gente vai colocar aqui um retângulo. Então eu posso quebrar aqui algumas linhas e aqui dentro a gente começa a fazer as configurações. A gente vai ver alguns agora para edit text e a gente vai ver algumas outras quando a gente for criar um background personalizado para os nossos botões, por exemplo aqui o botão de login. Então aqui a gente vai abrir aqui o sinal de menor. Deixa eu só abrir de novo. E ele dá aqui alguns exemplos que a gente tem, alguns atributos para poder a gente personalizar aqui esse background. Então aqui a gente tem stroke, né, que seria a linha. Então a linha que vai ficar ao redor desse background. A gente pode aumentar tanto a largura e alterar a cor.
A gente tem aqui a opção de Solid, onde a gente configura uma cor única para o nosso background. A gente tem o gradiente, onde a gente pode personalizar a cor de início, a cor do meio e a cor do final, né, que seria o Start Color, Center Color e o End Color. E a gente também consegue configurar o grau, né, a direção dessas cores. A gente tem aqui o código, que seria arredondamento das bordas, que a gente pode fazer. Então a gente pode arredondar todas as bordas ou algumas bordas específicas. A gente tem um pad, que seria no caso o espaçamento interno, e a gente tem o size. Para o caso da Edit Text, a gente vai utilizar aqui o Solid. Então para o Solid, se eu apertar aqui espaço, a gente só tem uma opção que seria a cor. Então para essa Edit Text, eu vou estar colocando aqui, para você ver que o Android Studio já vai me completando. Eu posso tanto colocar o código hexadecimal, quanto também eu posso pegar de algumas cores que já veio configurada no arquivo de color. Nesse caso eu vou querer a cor branca, né, que seria o white. Então eu já posso pressionar a tecla Enter e eu vou fechar aqui com uma barra essa minha cor. Então já está aqui, só para a gente ir fazendo e entendendo melhor. Eu vou voltar aqui no meu arquivo de login, vou clicar aqui na Edit Text de e-mail e aqui eu vou pegar o atributo background, então Android background, e eu vou pegar aqui agora o meu arroba. Perceba que o próprio Android Studio já lista aqui para mim o arquivo que a gente acabou de criar, que é o bg_edit text. Posso pressionar a tecla Enter e você vê que ele já pegou ali o nosso background com a cor branca. Então, para que a gente tem um pad aqui agora? A gente tem um pad aqui, Android pad, e eu vou estar colocando 16 dp para ele dar um espaçamento interno aí no nosso componente. Inclusive aqui no nosso background a gente tem um pad também. Deixa eu só ver se ele vai se aplicar aqui. Então eu vou colocar aqui um pad. Ele tem aqui no caso para cada uma das direções. E aqui então a gente teria que configurar as 4 direções. Eu vou preferir então colocar simplesmente um pad aqui no próprio Edit Text. A gente coloca aqui simplesmente pad e ele pega aqui para todas as direções, tanto na vertical quanto na horizontal. Então agora eu vou copiar aqui essas duas linhas, o pad e o background. Eu vou vir aqui na Edit Text agora de senha e eu posso colar essas duas linhas aqui e a gente tem esse resultado. Se eu executar aqui o app, para poder a gente ir vendo como que vai ficando aqui na nossa tela, então vamos aguardar. Então já está aqui o nosso background. O que eu vou querer fazer nesse background? Eu vou querer fazer o arredondamento das bordas aqui desses campos. Então aqui em cima eu posso colocar aqui então o corners, e a gente tem aqui a opção de arredondamento vamos dizer assim, por borda específica. Então a gente pode pegar aqui cada uma delas, ou se a gente quiser arredondar de todas as bordas, a gente utiliza aqui a opção Radius. Então aqui simplesmente eu vou estar colocando 5 dp. Então quanto mais você aumentar isso daqui, mais ele vai fazer o arredondamento. Então se eu colocar aqui, se eu posso até utilizar aqui o Apply Change, que ele já vai refletir aqui esse arredondamento. Então você vê que já arredondou. Se eu colocar aqui 50, você vai ver que ele vai arredondar bem mais do que estava, tá bom? Eu vou deixar aqui simplesmente 5 dp, que eu acho que já é o suficiente. Então esse background, a gente vai poder utilizar ele agora em todas as telas que a gente tiver Edit Text, que a gente veja que vai seguir o mesmo padrão vamos dizer assim, de design. Então a gente vai utilizar na opção de recuperar a conta, na verdade de criar conta, aqui nesses campos. A gente também vai utilizar aqui na opção de recuperar a conta, mas isso daí a gente vê quando a gente chegar aqui na customização dessas telas. Então eu vou fechar aqui esse arquivo. Então o background da minha Edit Text já está concluído. Agora a gente vai ver aqui a opção do botão. Então eu vou vir aqui em Project, aqui na pasta Drawable eu vou criar um novo Drawable Source File. Então eu vou marcar aqui essa opção, Drawable Source File. Eu vou colocar agora aqui bg_button, que é o nome do meu componente. Aqui eu vou alterar aqui para Shape, posso pressionar a tecla Enter. Então vou alterar aqui novamente Shape para retângulo. E aqui para o meu botão, a gente vai utilizar a opção de gradiente, né? Que seria a gente utilizar 3 cores. No caso, a gente pode colocar 2 ou 3 cores aqui no nosso gradiente. Então aqui no nosso caso, eu tenho aqui o gradiente. E se eu pressionar aqui a tecla Enter e apertar aqui, se você tiver no Windows, Ctrl / espaço, se você tiver no Mac, Command / espaço, ele dá aqui as opções que você tem aqui para o gradiente. Então a gente tem aqui o Start Color, o Center Color, o End Color e o ângulo aqui desse gradiente. Eu vou começar aqui pelo Start Color. Por enquanto eu não vou informar nenhum valor.
Você também tem aqui o Center Color e você também tem o End Color. Posso colocar uma barra aqui no final. Então você pode formar aí 3 combinações de cores para você formar o seu gradiente. No meu caso aqui eu vou utilizar apenas duas, né? O Start Color e o End Color. Eu não vou utilizar aqui, não vou utilizar o Center Color, então eu posso apagar. E eu tenho aqui os códigos hexadecimais que eu já estava fazendo alguns testes. Então eu tenho aqui o Start Color, posso copiar. Se você quiser utilizar o mesmo que eu, você vai pausando o vídeo aí e pegando aí os códigos hexadecimais que eu estou informando aqui. Então agora aqui seria para o End Color, então posso colocar aqui. E agora, o que a gente tem? Aqui na Key de Login, aqui para o meu botão, eu vou vir aqui e vou colocar o background. E eu vou pegar o meu BG underline button, que é o background que a gente acabou de criar. Nas versões anteriores do Android Studio, simplesmente informando esse background, ele já pegaria ali todas as configurações que a gente fez neste arquivo. Nas versões mais novas, ele vem configurado aqui com o tema Material Components e ele não pega já exatamente quando a gente coloca essa tag aqui background. Mas basta a gente colocar aqui app, background tint, e a gente pode colocar aqui simplesmente um @null, porque a gente não vai querer informar aqui esse arquivo. E perceba que o nosso background, o nosso botão, ele já apareceu. Eu também vou querer fazer o arredondamento aqui de 5 dp aqui para esse botão. Então basta eu vir aqui, utilizar aqui o corners, vou vir aqui o radius e vou colocar 5 dp. Posso fechar aqui com uma barra. Então aqui já arredondou. Se eu utilizar aqui o Apply Change, vamos ver se ele já vai aparecer. Então já apareceu. Está aqui o nosso botão. Se você perceber, o nosso botão aqui está em caixa alta, todas as letras, mesmo a gente não tendo digitado dessa forma. Então, por padrão, o botão ele sempre é exibido o texto em caixa alta. Se você quiser que ele seja exibido da forma que você digitar aqui no atributo text, você pode vir aqui utilizar o text all caps e a gente pode colocar isso daqui como false. Então, ele vai respeitar a exibição da forma que você digitou aqui. Posso utilizar aqui o Apply Change para ele já atualizar. Então já atualizou. Eu vou também pegar esse texto aqui desse botão e eu vou colocar ele com a fonte mais larga, né, que seria o bold. E eu posso pegar aqui o textual style. E eu tenho a opção de bold, italic e normal, que é o padrão. Eu vou pegar aqui o bold, vou utilizar aqui o Apply Change, que ele já vai dar um destaque melhor. Então meu botão agora no caso ele vai já está configurado, não vou mexer com ele por enquanto. Posso fechar esse arquivo. Os meus textos que eu tenho aqui, text criar conta, eu vou simplesmente colocar um text color, @color_white, no caso seria a cor branca. Posso copiar essa linha, vou colocar para esse aqui também de recuperação da conta. Vou querer também alterar a cor da minha Progressive Bar. Por padrão ele pega essa cor. Se a gente vir aqui em Themes, seria mais ou menos pela cor que está ali, seria esse color secondary aqui, essa cor aqui, que ele é a cor padrão, vamos dizer assim, para alguns componentes. Se você quiser sobrescrever a cor da Progressive Bar, você tem aqui um atributo, seria o Indeterminate Tint, e aqui você consegue novamente digitar o código hexadecimal ou você informar que é a cor que você quer. Nesse caso eu vou escolher aqui a cor white mesmo. O que está faltando aqui para a gente? Seria centralizar, que eu vou querer centralizar todos os meus componentes, para ele aparecer aqui no centro da tela, que é geralmente como é feita aí uma tela de login. Então vou vir aqui em Design, fica mais fácil para a gente fazer isso. Eu vou pegar minha Progressive Bar e vou fazer a constraint dela aqui na parte de baixo. Então depois de eu ter feito isso, agora sim eu posso segurar a tecla Ctrl ou Shift também, tanto faz, e vai marcando aqui os componentes que a gente quer trabalhar. Depois que a gente fez isso, perceba que aqui do lado, na nossa árvore de componente, os 4 componentes já estão selecionados. Então você clica com o direito em cima de qualquer um desses que estão selecionados. Você vai vir aqui na opção de Chain, Create Vertical Chain, vai marcar aqui essa opção. Depois você vai voltar lá novamente, então Chain. Você não tem a opção mais de criar a Chain, porque ela já está criada, né? Seria a corrente. Você vai vir aqui em Vertical novamente e vai escolher a opção de Package, para poder ele juntar os componentes ali no centro da tela. Então você vê que já está centralizado. Se eu utilizar aqui o Apply Change, vamos ver se ele vai centralizar. Então já centralizou. Então que agora a gente trabalhou aqui no background das nossas telas, das nossas Active, no background das Edit Text, do botão, a gente consegue agora replicar
essa parte visual para as nossas outras telas. Então, se eu clicar aqui em criar conta, a gente vai fazer aqui basicamente a mesma coisa. Então, vou fechar aqui a Active de login. Eu vou abrir aqui agora o layout, na pasta layout, dentro da pasta res, o arquivo de cadastro, para poder a gente personalizar esse arquivo. Então, começando aqui para as Edit Text, a gente criou um background, que seria o BG Edit Text, e a gente utilizou um pad de 16 dp, seria esse espaçamento interno. Posso copiar aqui essas duas linhas, posso colar aqui na Edit Text de senha, para a gente ter mais ou menos, ter exatamente o mesmo visual. Agora aqui para o meu botão, o que a gente tem? Eu vou ter aqui então background, vou utilizar aqui o BG BTN, vou pegar aqui o app background tint, para poder a gente colocar o valor dele como nulo. E por que a gente tem que colocar como nulo? Porque ele não deixa ele ficar aqui como vazio, apesar do nosso background já esteja aparecendo ali. Então vou colocar aqui @null, só para informar que eu não quero especificar um valor. Vou utilizar aqui o text all caps como false, para ele não exibir todos os textos em caixa alta. Vou utilizar aqui o text style como bold. Vou alterar aqui também a cor da nossa progress bar. Então vou colocar aqui indeterminate tint. Vou pegar aqui a cor branca que vem já por padrão no nosso arquivo de cores, aqui quando a gente cria um projeto aqui no Android Studio. Então seria basicamente isso. Se eu utilizar aqui o Apply Change, a gente já vai ter a visualização que a gente quer. Agora eu vou querer centralizar esses componentes. Basicamente eu vou querer centralizar todos eles, então eu posso selecionar todos eles aqui. Com a tecla Ctrl, você vai clicando em cada um deles, ou segura o Shift e clica já em todos que ele já selecionou. Vou vir aqui na opção de Chain, Create Vertical Chain, vou voltar em Chain novamente, e a gente tem aqui a opção de Package para poder centralizar eles. Posso utilizar aqui o Apply Change, então já centralizou aqui os nossos campos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, vou acessar o arquivo de recuperação da conta. Aqui a gente vai ter a mesma coisa na Edit Text, então vou ter o background, BG Edit Text, vou ter um pad de 16 dp, vou vir aqui no meu botão, vou pegar aqui o background BG Button, vou pegar agora aqui o Android, na verdade app background tint, vou passar aqui o @null, vou trocar aqui a cor da minha progress bar, então indeterminate tint, vou pegar aqui a cor branca, posso executar o meu app agora e a gente vai navegar ali entre as telas só para poder a gente dar uma olhada. Então ele passa aqui pela logo, na Splash Activity, chega na tela de login. Se eu clicar aqui em criar conta, a gente já tem essa visualização. Agora que eu vi que, na verdade, geralmente a parte de criação de conta, ele não fica centralizado, né? Ele geralmente começa aqui na parte de cima mesmo. Então eu vou desfazer essa centralização que eu fiz. Se você não quiser, não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Então vou vir aqui em cadastro, posso vir aqui em split. Eu vou simplesmente fazer aqui o seguinte. Eu vou clicar aqui na minha progress bar. Vou segurar a tecla Ctrl e clicar aqui nessa última constraint. Posso utilizar aqui o Apply Change. Então ele já foi lá para cima. Eu vou deixar aqui dessa forma mesmo. Aí, se você quiser deixar o seu centralizado, você pode deixar. Mas normalmente aqui na tela de criar conta, os campos já começam aqui na parte de cima, né? Geralmente você tem aí nome, telefone, e-mail, várias outras informações. Aí você começa aqui na parte de cima. Posso fechar isso daqui. Aqui na recuperação de conta eu também vou deixar dessa forma. Eu não vou querer centralizar, então posso voltar. Se eu clicar aqui já está na parte de cima, se eu clicar aqui em criar conta também já está na parte de cima. Agora vamos ver a personalização aqui que a gente pode fazer relacionada a essa parte aqui de cima das nossas telas, né? Eu tenho essa daqui que é do próprio sistema, essa parte aqui de cima, esse azul mais escuro, e eu tenho esse daqui que seria a toolbar, onde a gente pode configurar título da tela que a gente está, um botão de voltar para a tela anterior, configurar aqueles botões de menu que aparecem aqui no canto. Então vamos começar alterando essa cor aqui de cima. Eu quero que ela fique a mesma cor aqui do meu background do meu app. Então vou pegar aqui esse código hexadecimal e eu vou vir aqui e vou colocar, se a gente ver aqui é o azul mais escuro, ele se encontra aqui na Color Prime Variant. Então posso simplesmente colar aqui esse código hexadecimal. Se eu executar aqui novamente, a gente já vai ter essa alteração. Então é isso que aconteceu. Já está na mesma cor do nosso background padrão, no caso todas as telas. Então posso voltar. Então agora a gente vai trabalhar aqui com a nossa customização da nossa toolbar. Então a toolbar por padrão, ela exibe ali o título da tela que você se encontra. Na verdade ele está exibindo aqui o nome do projeto, né, que a gente deu de autenticação.
Então a gente pode tanto trabalhar com a toolbar padrão, que o próprio Android Studio já cria para a gente quando a gente cria um novo projeto, ou a gente pode trabalhar com a toolbar personalizada, né? Eu gosto de trabalhar mais com a toolbar personalizada, onde a gente tem mais controle ali sobre ela. Então, para começar já a trabalhar com essa toolbar customizada, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso tema, no final dessa linha aqui, a gente tem a opção Dark Action Bar. Para poder a gente remover essa toolbar padrão, a gente vai utilizar aqui a opção no Action Bar. E se eu executar o app novamente, a gente não vai ter mais essa toolbar em nenhuma das activities que a gente tem aqui no nosso app. Então você vê que não aparece. Se eu clicar em criar conta, também não aparece. Se eu clicar aqui em recuperar conta, também não aparece. Porém, eu acredito que não faz sentido você ter fluxo aqui das suas telas se você não ter pelo menos aqui um botão de voltar. Então o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em cada uma dessas activities e a gente vai começar a criar a toolbar personalizada aqui para a gente, onde a gente tem mais controle ali sobre ela. Vou começar aqui pela Login Activity. Eu não vou querer a toolbar na minha Splash Activity porque não tem necessidade. Inclusive aqui para o nosso app, né, a tela de login é a tela inicial, né? Se eu voltar aqui, a gente fecha o app, ou seja, para esse caso aqui do nosso app, a gente também não precisa da nossa toolbar aqui na tela de login. A gente vai precisar depois que a gente acessar tanto para a Active de cadastro quanto para a Active de recuperação da conta. Eu vou começar aqui pela Active de cadastro e a gente vai acessar aqui o Split, onde a gente consegue inserir os nossos componentes por meio de código XML. Posso minimizar aqui eles para poder a gente ter uma visualização melhor. Então aqui em cima da minha Edit Text, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl ou Command, eu vou clicar aqui nessa constraint aqui na parte de cima. Você vê que ele desfez aqui basicamente tudo e embolou todos os nossos componentes. Isso porque a gente estava com aquela configuração vamos dizer, centralizar todos esses componentes. Então eu vou desfazer essa opção, vou vir aqui em Design e o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente clicar aqui nesse botão e ele vai limpar todas as constraints que eu tiver aqui no meu layout. Então eu posso clicar, ele vai aqui ficar dessa forma e eu vou ter que fazer novamente elas aqui. Então vou clicar aqui e aqui para ele criar as constraints, fica mais rápido para ele refazer as constraints que a gente tinha. Aqui para a minha Progressive Bar, vou clicar aqui na parte de cima, meu botão vou clicar aqui também, a minha senha também e a minha de e-mail por enquanto eu não vou mexer, eu só vou arrastar esses componentes mais ou menos aqui para baixo, para poder a gente ter um espaço aqui para nossa toolbar. Então aqui a gente vai começar colocando aqui, digitando toolbar. A gente vai pegar aqui do Android X, que é a toolbar mais nova. Essa toolbar aqui seria a toolbar mais antiga. Vou pressionar aqui a tecla Enter. Vou colocar aqui a largura total da tela. A altura, apenas o espaço que for necessário. E eu posso então abrir aqui essa toolbar. Vou fazer a constraint aqui dela na parte de cima e também na lateral esquerda e na lateral direita. Vou querer exibir aqui um título com o texto. Eu vou querer exibir aqui um texto com o título da tela que o usuário se encontra. Então aqui eu vou simplesmente abrir e colocar um text view. Posso colocar wrap content. E aqui no text eu vou colocar aqui criar conta, que é o nome da nossa tela que a gente tem aqui no nosso botão. Vou colocar aqui o texto, a cor do texto branca. Posso fechar aqui esse text view por enquanto. E eu vou querer que ele fique centralizado aqui no meio da nossa toolbar, porque por padrão o título da toolbar ele fica aqui na lateral esquerda. Então para a gente centralizar esse título, vou utilizar aqui o Layout Graph e vou marcar aqui como Center. Então ele já veio para o centro aqui da nossa toolbar. Agora eu vou vir aqui em Design, vou clicar aqui na Edit de e-mail, vou fazer a constraint aqui na parte de baixo da minha toolbar. Aqui na parte de cima eu vou colocar uma margem de 32 dp. Se eu vir aqui em Split, eu vou clicar aqui e percebo o seguinte. Eu tenho uma margem de 32 dp no início, 32 dp aqui no final e 32 dp aqui na parte de cima. Ou seja, a gente tem o mesmo valor para as três direções. Eu posso simplesmente substituir essas três linhas por uma margem 32 dp, que ele vai ter aí o mesmo resultado, porque essa imagem ele aplica a margem em todas as direções. Vamos voltar aqui na nossa Progressive Bar. Perceba que ele está dando aqui, tem um erro aqui com a minha Progressive Bar. Isso porque eu não criei aqui as constraints na lateral, então posso já fazer elas aqui. A gente já não tem mais o erro. Então vou vir aqui em Design e eu vou executar aqui o meu app para poder a gente dar uma olhada e ver como que está ficando a nossa Progressive Bar. Na verdade falei Progressive Bar, mas seria a nossa toolbar. Vou clicar aqui em criar conta. Então a gente já tem aí, a gente só não tem essa, vamos dizer assim,
o alinhamento correto aqui. Vamos ver o que aconteceu. 32dp aqui e 32dp aqui. Isso porque faltou eu colocar aqui a opção para ele fazer, vamos dizer assim, um alinhamento, ocupar o espaçamento inteiro da nossa tela. Eu vou colocar aqui 32 novamente. Na verdade, eu não precisaria colocar 32, porque a gente já utilizou margem geral. Então, eu posso remover aqui essas duas linhas. Aqui agora na de senha, a gente vai alterar aqui a largura a gente pode colocar Match Parent. Aqui para o meu botão também eu vou estar colocando Match Parent de largura. Na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z, porque aqui é a minha Progress Bar. Aqui no botão vou colocar Match Parent. Vou utilizar aqui o Apply Change. Então agora já está correto. Então aqui já está a minha toolbar. Como ela está com background transparente, por padrão, ela não exibe aqui. Se eu quiser um background com a cor que fica em destaque aqui, eu posso pegar aqui o background, eu posso colocar aqui, por exemplo, branco, e nesse caso ele vai esconder ali o meu texto, né, porque o meu texto também é branco. Se eu colocar aqui black, ele já aparece. No meu caso, eu vou dar um Ctrl Z, porque eu vou querer deixar com o background transparente mesmo. Então, eu posso apagar isso daqui. O que eu quero seria colocar agora aquela seta que a gente tem para ele voltar para a Activity anterior. E como que a gente faz isso? Aqui no nosso toolbar, eu tenho aqui o Navigation Icon, onde a gente pode especificar aqui um ícone para ele exibir aqui. Então, para a gente criar esse ícone, eu vou vir aqui em Project, aqui na pasta Drawable, New, Vector Asset, e vou pegar esse ícone da própria biblioteca de ícones aqui do Android Studio. Então, posso colocar aqui Back, e a gente tem algumas opções aqui. Eu vou escolher esse daqui mesmo. Eu vou colocar simplesmente IC underline Back mesmo. Já vou alterar aqui a cor dele para branco. Então, posso colocar aqui. Vou clicar em Next, Finish. Agora aqui no nosso Navigation Icon, eu vou pegar o arroba drawable barra IC underline back. Então ele já aparece ali. Se eu utilizar aqui o Apply Change, então já apareceu também. Se eu clicar aqui em voltar, perceba que ele não acontece nada. Isso porque a gente tem que definir para onde que ele vai voltar. A gente tem algumas opções de configuração desse tipo. Por enquanto vamos ver aqui a mais simples, que seria aqui no nosso Android Manifest. Então eu posso clicar duas vezes. A gente tem todas as nossas Activities. Então eu estou mexendo aqui, trabalhando na Activity de criar conta, que seria essa daqui de cadastro. E eu tenho aqui um atributo que seria o Parent, né? O Parent Activity Name. Qual seria o parente dessa Activity? Eu vou dizer que o parente seria a Activity de login. Ou seja, quando ele estiver aqui na Activity de cadastro, ele clicar no botão de voltar, ele vai voltar para a tela de login. Posso executar o app para a gente fazer esse teste. Então vou clicar aqui em criar conta. Se eu clicar aqui em voltar, perceba que ele não voltou. Isso porque a gente vai ter que fazer uma configuração, vai ter que inicializar nossa toolbar, porque a gente configurou ela aqui, porém a gente não inicializou ela. Mas por enquanto vamos deixar isso configurado. Então quando eu tiver também aqui na Activity de recuperação de conta, eu vou querer a mesma coisa, para ele voltar para a Activity de login. Então posso já colocar aqui essa linha, posso fechar isso daqui. E eu já vou aproveitar o seguinte, eu vou copiar aqui toda essa toolbar, que a gente também vai ter a mesma coisa aqui no layout da Activity de recuperação de conta. Então a gente vai utilizar a mesma toolbar. Eu posso clicar aqui nessa Edit Tag de login. Eu vou desfazer aqui, na verdade, de e-mail. Eu vou desfazer a constraint aqui na parte de cima. Então segura a tecla Ctrl ou Command e clica aqui nessa constraint. Eu posso colocar aqui a minha toolbar. Como ele já veio com todas as constraints, não precisa a gente mexer mais com ela. Só no texto aqui dela que eu vou colocar recuperar conta. Vou pegar agora a minha edit e vou colocar aqui na parte de cima. Aqui eu vou apagar todas essas margens aqui, vou colocar uma margem geral de 32dp. Então se eu executar aqui o app, a gente já vai ter essa toolbar configurada, tanto para a Activity de criar conta, quanto para a Activity de recuperação da conta. Então vou clicar aqui em criar conta, então já está aqui, ele não está voltando ainda, a gente vai mexer com isso agora. Se eu clicar em recuperar conta, também já está aqui. Então agora a gente vai configurar a nossa toolbar para que aquele botão de voltar ele funcione. Então se a gente clicar aqui ele não está funcionando, vamos começar aqui pela Activity de cadastro. Então eu tenho o cadastro Activity, onde a gente já trabalhou nas aulas passadas. O ViewBy de vez em quando dá esse bug que ele não consegue reconhecer, então ele fala que como se seu arquivo tivesse com vários erros. Basta você vir aqui em Build e utilizar aqui a opção Rebuild Project para poder ele recompilar e ele conseguir fazer a referência aqui com esse byte aqui que a gente tem configurado. Então ele não conseguiu, deixa eu executar aqui o app de novo para poder ver se ele compila.
Mesmo assim ainda não foi. Então vou vir aqui em Build, vou utilizar aqui a opção para limpar o projeto. Vamos ver também, agora nesse caso foi. Então a gente tem várias opções aqui, a gente tem Rebuild Project, a gente tem Clear Project e a gente tem aqui a opção de Make Project. Então para ele, basicamente ele vai, vamos dizer assim, limpar os arquivos em cache, vai compilar o nosso projeto tudo do zero e ele consegue fazer a referência novamente utilizando o ViewByte. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou minimizar aqui todos esses métodos que a gente tem e eu vou criar aqui um método aqui em cima, private void, eu posso colocar inicia toolbar. E aqui dentro o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui então uma toolbar. Então perceba que a gente cria a toolbar aqui, a gente vai declarar a toolbar X, Android X, que é a toolbar que a gente escolheu para trabalhar aqui, seria do Android X. Então eu posso voltar aqui novamente para certificar que eu selecionei o Android X, posso dar o nome de toolbar, ele vai receber o meu byte.toolbar. Então agora nesse objeto aqui toolbar, eu já tenho uma referência para a minha toolbar aqui na parte visual. Então a gente agora vai colocar aqui o set support action bar e eu vou passar aqui a minha toolbar. Posso chamar esse método inicia componente aqui no meu onCreated para ele inicializar junto com a minha activity. Se eu executar aqui o app para a gente poder testar essa configuração que a gente acabou de fazer. Então vou clicar aqui em criar conta. Então perceba o seguinte, ele exibiu aqui novamente o nome do app que a gente tem. Porém, se eu clicar aqui no botão de voltar, ele já volta para a tela anterior. Então agora o que a gente tem que resolver é essa parte aqui desse título. E para isso, basta a gente vir aqui embaixo do toolbar, pegar aqui o toolbar.setTitle e eu vou passar aqui uma string vazia para poder ele remover esse título. Então, por padrão, ele não vai exibir título e o que vai ficar no final das contas seria o título que a gente configurou aqui na parte do XML mesmo. Vou utilizar aqui o Apply Change. Então, se a gente ver, ele já sumiu. Se eu clicar aqui, ele volta para a tela anterior. Então, o que eu preciso fazer agora é copiar aqui esse método inicia toolbar aqui também para a Active de recuperação da conta. Então, posso colocar ele aqui em cima e eu vou chamar ele aqui também no meu onCreated. Posso inicializar o meu app. No meu caso aqui ocorreu um erro, mas esse erro não é relacionado a nada que a gente fez. É basicamente um bug aqui do próprio emulador. Então eu vou ter que deletar aqui, desinstalar o meu aplicativo. Deixa eu ver se ele desinstalou. Posso executar aqui novamente. Então vamos aguardar. Então vou clicar aqui em criar conta. Posso clicar em voltar, ele volta para a tela de login, recuperar a conta. Se eu clicar, ele volta para a tela anterior. Então agora vamos testar aqui. No caso a gente tem também a nossa main activity. Eu acredito que ela não foi afetada, pelo menos a parte da toolbar, que a gente já não tem essa toolbar. A gente só precisa trocar aqui a cor desse texto, text color, @color/white. Vou executar novamente para poder a gente já fazer login no nosso app. Então vou clicar aqui para fazer login. Perceba o seguinte aqui, ainda bem que a gente fez esse teste de login. Perceba que o nosso teclado ele está, vamos dizer assim, por cima do nosso botão. Então a gente vai ter que acertar isso daqui. E também a cor, quando a gente clica na Edit Text, ele fica aqui com essa cor. Se eu digitar aqui fica na cor preta, não tem problema. Vamos ajustar isso daqui então, primeiro que o teclado fique em cima do meu botão. Vou acessar aqui então o layout da Active de login. Isso porque a gente vai precisar vir aqui em Split, posso minimizar aqui esses componentes. A gente precisa colocar aqui um scroll view, ao redor para englobar todos esses componentes. Então para isso basta eu selecionar aqui todos esses componentes, dar aqui um Ctrl X. Eu vou colocar aqui então um scroll view, match parent de largura, match parent de altura. Vou colocar aqui o atributo FillViewPort como true. Eu vou abrir aqui esse scroll view. Posso tanto fazer as constraints aqui de cada uma manualmente, ou clicar aqui nesse Infer Constraint, que ele já faz aqui para mim de todos os lados, tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui dentro, eu não posso simplesmente colar os componentes que eu recortei, eu preciso de um layout aqui dentro dele. Então vou criar aqui um Constraint Layout, Match Parent. Nesse caso, a altura eu posso colocar o Wrap Content, vou abrir aqui esse layout e eu posso simplesmente colar os componentes que eu tinha. Perceba que nada muda aqui para a gente visualmente, porém quando eu executar o app agora e clicar aqui nesse botão, na verdade clicar aqui nesse Edit Text, o nosso teclado ele já não vai mais sobrescrever o nosso botão. Então posso clicar, você perceba que o nosso conteúdo, os nossos componentes automaticamente se moveu aqui para a parte de cima. Se eu fechar o meu teclado, ele volta, tá bom? A gente vai ter que fazer isso também na Active de criar conta, deixa eu ver.
Como a gente colocou ele na parte de cima, não precisou, mas o recomendado é isso. É sempre que você tem uma tela aí, que você pelo menos tenha, vamos dizer assim, a dúvida que isso pode acontecer, do teclado sobrescrever aqui, ficar por cima de algum componente, você utiliza aí o Scroll View. Então eu vou fazer aqui login, vamos acertar também essa cor que fica aqui na Edit Text, que seria essa Color Secondary aqui. Então eu posso simplesmente colocar a cor que a gente quer. Eu vou colocar a cor do background que a gente tem mesmo, que é o nosso background padrão. Posso utilizar aqui o Apply Change. Então já alterou ali. Agora sim eu posso logar aqui com a minha conta que a gente trabalhou nas aulas passadas. Vou clicar em Login. Então ocorreu um erro. A gente não conseguiu fazer login aqui no nosso app. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Eu acabei de ver que na verdade eu não tenho esse e-mail cadastrado, e ele deu ali aquela mensagem genérica que a gente configurou nas aulas passadas, né? A gente até pode fazer um vídeo mais para frente, a gente tratando esses retornos do Firebase. Então a gente consegue exibir realmente o motivo porque o usuário não conseguiu fazer login, seja ele que o e-mail não está cadastrado, ele errou a senha, o e-mail está mal formatado ou qualquer coisa do tipo. Então se você gostaria de ver esse vídeo aí aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo aqui, gravando aqui esse vídeo para a gente tratar os retornos do Firebase. Então eu tenho acesso aqui pelo hellodev@gmail.com. Então a gente conseguiu fazer login e ele veio aqui conta criada com sucesso. Uma coisa que eu senti falta aqui, que a gente faltou mexer com essa parte de autenticação, seria o botão para o usuário deslogar aqui do nosso app, né? A gente só fez o login, cadastro, recuperação de conta e esqueceu aqui dessa parte de deslogar o usuário do app. Então vamos fazer isso também. Para a gente poder finalizar esse app aí 100%, eu vou vir aqui na minha Activity, vou acessar aqui o Layout, e eu posso até fechar aqui o restante das telas. Eu posso vir aqui, vou deixar aberto aqui só Activity de Login para poder a gente copiar o nosso Firebase Alpha. Então posso vir aqui na parte de cima, posso colocar ele aqui, vou inicializar ele aqui no meu OnCreated, posso colocar ele aqui. Aqui a gente vai ter que configurar o nosso ViewByte, então Private. Posso utilizar aqui o Activity Main ViewByte. Vou dar o nome aqui de byte mesmo. Vou fazer já a configuração aqui do meu byte. Recebe Activity Main Byte, .inflater, get layout inflater. Vou pegar aqui o meu byte. Aqui dentro do meu set content view, byte.getRoot. Vou vir aqui agora nesse layout da minha Activity para poder a gente criar aqui um botão. Eu vou aproveitar, vou pegar esse botão aqui da Activity de login, só para a gente adiantar. Basicamente aqui eu vou selecionar e vou dar um Ctrl C. Posso vir aqui na minha Activity. Eu vou fazer aqui essas constraints aqui na parte de baixo. Vou colar aqui na parte de baixo o meu botão de login. Vou apagar aqui todas essas constraints que a gente tem. Vou trazer ele aqui mais para baixo. Então o que eu vou fazer aqui? A largura dele eu vou colocar match parent. Eu vou colocar uma margem geral para ele de 32 dp. Para ele ficar aqui nessa forma. Vou alterar o texto aqui para deslogar. Aqui vou alterar o ID também para btn deslogar. Vou fazer a constraint aqui na parte de cima do meu text view e na parte de baixo aqui da minha tela. Posso vir aqui em design, vou selecionar os dois componentes, botão direito, Shine, Create Vertical Shine. Vou voltar lá novamente e vou marcar a opção de Package para poder centralizar os dois componentes aqui na tela. Então quando o usuário clicar aqui em deslogar, o que a gente vai fazer? A gente vai deslogar do serviço do Firebase e a gente vai levar o usuário para a tela de login novamente. Então aqui em minha Activity, eu posso criar um método aqui, private void, posso dar um nome aqui de ouvinte, clicks, ou vamos ver como que a gente fez nas outras telas, a gente deixou aqui no OnCreate mesmo, né? Então vamos fazer dessa forma também, já que é só um botão simples. Vou pegar aqui o meu byte, ponto, btn deslogar, ponto set onClickListener, vou passar aqui a minha view, e aqui o que a gente vai fazer? Ao clicar nesse botão, a gente vai pegar o nosso objeto malpha, ponto, e a gente vai deslogar o usuário aqui do serviço de Firebase utilizando a opção Sign Out. Então, com essa opção, ele deslogou do serviço do Firebase. Depois disso, o que a gente quer fazer? A gente quer fechar essa tela, minha Activity, e levar o usuário para a tela de login. Então, new intent, diz login activity.class. Posso executar aqui meu app. Então, ele vai cair aqui na Activity de login. Uma outra coisa que a gente poderia fazer também, o que seria? Quando ele cair na Activity de login, ou até mesmo na Splash Activity, a gente verifica se ele já fez login no app, se ele está autenticado no app, para poder ele não precisar toda vez que abrir o app,
ele ter que fazer login novamente. Então a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então vou acessar aqui então, na verdade vai ser hellodev@gmail.com teste123. Então se eu voltar aqui, ele no caso vai fechar o app porque a gente não tem mais outra tela. Se eu clicar em deslogar, ele deslogou do app e veio aqui para a tela de login. Se eu clicar em voltar, ele volta aqui para a home do nosso dispositivo, porque a gente não tem mais Activity aqui na pilha. Então vamos fazer isso então. Quando o usuário passar aqui pela Splash Activity, a gente verifica se ele já está logado no app. Se ele estiver logado, ele vai para a Main Activity. Se ele não estiver logado, ele vai para a Login Activity. Então o que eu vou fazer? A gente poderia abrir a documentação aqui para dar uma olhada, mas vamos fazer da mesma forma que a gente já vem vendo. Eu vou pegar o meu objeto alvo, posso colocar ele aqui na parte de cima. Eu vou vir aqui agora pegar a inicialização dele, colocar aqui no meu onCreator. Então aqui na parte de baixo, fora do meu creator, eu vou criar aqui um método, private void, posso dar o nome de verifica login, e eu vou fazer aqui um if, e esse if ele também vai ter um else. Então como que eu verifico se o usuário está logado no app ou não? Eu pego aqui o meu malvo, ponto, e eu tenho aqui a opção get current user, ou seja, o usuário que está, vamos dizer assim, logado ali no app. Se isso aqui for diferente de nulo, significa que o usuário já está logado no app, ou seja, já tem informações recuperadas aqui do app. Então vou simplesmente colocar aqui, posso até pegar essas duas linhas, pegar esse finish, vou alterar isso daqui e ele já vai direto para a minha activity.toClass. Se ele não estiver logado, aí sim eu posso recortar tudo isso daqui, vou colar aqui, na verdade deixa eu dar um Ctrl Z, porque aqui é onde a gente tem esse código, a gente vai recortar, colocar aqui no else, e isso verifica login, eu vou simplesmente passar aqui. Posso colocar um ponto e vírgula, ele está até me dando aqui a referência que eu posso substituir isso daqui por lambda, então vou clicar, e ele deixou aqui com essa formatação. Então depois de 3 segundos, ele vai chamar aqui o método verifica login. No verifica login, a gente vai verificar se o usuário é diferente de nulo, ou seja, ele está logado. Ele vai fechar Splash Activity, vai para a tela Main Activity. Caso contrário, ele fecha Splash Activity e vai para a tela de login. Como tanto no if quanto no else a gente fecha a Activity de Splash, então basta eu colocar esse finish aqui mesmo fora do if, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, já funcionaria. Então eu vou executar o app para poder a gente testar e a gente finaliza aí esse app. Nesse caso, como eu desloguei, eu não estou autenticado no app, ele vai cair na tela de login. Então agora eu vou utilizar aqui o hellodev@gmail.com, vou colocar aqui a minha senha, vou clicar em login, então já está aqui, eu vou simplesmente agora fechar o app. Se eu abrir novamente, ele vai direto para a minha Activity. Por quê? Porque a gente já está logado e foi isso que aconteceu. Agora se eu deslogar e eu fechar o app e abrir novamente, a gente vai cair aqui na Activity de login. Então se a gente vê aqui, ele não deslogou do nosso app, né? Ele não foi direcionado para a tela de login. Na verdade, ele até deslogou do app, só não fez o redirecionamento correto aqui. Antes da gente ver o que aconteceu, vamos só simplificar aqui o meu código. Eu estava testando aqui algumas coisas, por que isso estava acontecendo, e eu vi que a gente dá para simplificar isso daqui, para a gente poder até deixar o nosso código mais simples. Então, basicamente, aqui na tela de Main Activity, onde a gente desloga o usuário, eu posso basicamente copiar, recortar isso daqui para cá, e eu posso apagar essa linha e essa declaração aqui de cima também. Então, posso apagar isso daqui. Aqui na Splash Activity a mesma coisa, onde a gente verifica se o usuário está logado ou não. Eu posso alterar isso daqui, posso remover essa linha e essa daqui também. Então, dando uma olhada aqui o que estava acontecendo, que o nosso usuário não estava sendo deslogado corretamente. Aqui no nosso arquivo Android Manifest, a gente tem as nossas Activity, as nossas configurações de Activity. Então, eu tenho aqui a recuperação de conta, cadastro, eu tenho aqui a de login, Splash Activity e eu tenho aqui a Main Activity. Esse código aqui, que a gente tem tanto na Splash Activity quanto na Main Activity, ele é responsável por dizer qual que é a tela principal que vai ser executada no app. Então, percebo que tanto a nossa Splash quanto a Main Activity já estava com o mesmo código. Nesse caso, aqui a tela que vai ser inicializada junto com o nosso app é a Splash Activity. Então, nesse caso, a gente vai ter que remover esse código aqui da Activity. Então, posso simplesmente apagar tudo isso daqui. Vou colocar aqui um barra. E isso daqui eu posso até marcar como false, porque obrigatoriamente a gente tem que marcar aqui essa opção como true apenas na tela principal do nosso app. Então, vou inicializar o app aqui novamente para a gente testar. E a gente finaliza aí o nosso app de autenticação com o Firebase.
Então vamos ver aqui. Eu não estava logado, caí na tela de login. Se eu fechar aqui o app novamente e abrir, a gente vai novamente cair aqui na tela de login. Então vamos ver. Agora eu vou fazer aqui login com o meu e-mail. Vou colocar aqui a minha senha. Então tá aqui. Se eu fechar o app e eu não desloguei, eu vou abrir ele novamente. Ele vai ter que cair na main active. Então vamos ver. Foi isso que aconteceu. Desloguei. Se eu fechar o app e abrir novamente, agora ele tem que cair na tela de login. Então se você ver, foi isso que aconteceu. E a gente finalizou aí esse app de autenticação com o serviço do Firebase, onde a gente aprendeu como cadastrar um usuário, utilizar a opção de recuperação de conta, onde o usuário recebe um link no e-mail, fazer login, deslogar e verificar se o usuário está autenticado. Eu espero que você tenha gostado então desses 3 vídeos onde a gente viu essa parte da autenticação no Firebase. Se você gostaria de ver mais algum incremento, alguma coisa específica nesse app, deixa aqui no campo de comentários. Se você gostou, novamente deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e até os próximos vídeos.